Meus amigos, aqui Gil Penick, o Conde Basílio, estou aqui para apresentar para vocês o nosso programa com a série Mistérios. Dentro do nosso programa chamado Palavra de Amigo. Palavra de Amigo de hoje, série Mistérios. Hoje eu estou aqui para me conectar com você e falar sobre a conexão mediúnica. Exatamente, a conexão e o poder da mente, o poder disso na espiritualidade. E principalmente vamos falar sobre o poder disso que acontece na ancestralidade da nossa espiritualidade. Estou aqui hoje com um crânio de cristal de mais quase 7 quilos aqui. Olha que lindo, olha a luz do sol nesse entardecer. Este é um crânio de cristal esculpido em uma pedra única de cristal de quartzo. Original, tá, gente? É muito forte o poder e a conexão disso aqui, né? Desde a nossa espiritualidade ancestral aos nossos queridos Atlantes, nós temos aqui, ó, a força que tem, olha a translucidez do brilho desse final de tarde aqui no crânio de cristal. E o cristal é um grande mega condutor de energia, um super amplificador de energia, onde potencializa energeticamente todas as coisas. Desde os Atlantes usavam o poder dos cristais para levitações, para veículos, para muitas forças. Muitas das pessoas acham que os alienígenas, até os grandes povos da antiguidade, as pirâmides, os blocos das pirâmides tinham sido movimentados por algumas coisas à base da força amplificadora dos minerais, né, dos cristais aí, trazendo a coisa. E os crânios de cristal, eles têm um poder maravilhoso de energia, de transmutação, né? Tem a história aí, usar os 7 crânios de cristal, um conectado ao outro para comunicação e muito mais. E a ancestralidade nossa, espiritual, mediúnica, mesmo na Umbanda antiga, já usava essa conexão telepática, energética aqui para vocês. Eu vou deixar a imagem parada aqui e vamos aproveitar a conexão do sol, dessa energia do fim de tarde aqui rolando. Não vai ficar essa imagem toda bonitinha porque estamos com essa luz de contra natural, que é o Sol é uma estrela, né? Você sabia que o Sol é uma estrela? É um satélite natural da Terra. O Sol é a estrela da força maior, e como todas as estrelas, elas nascem e morrem, então o Sol também está na sua capacidade ali de consumição, né? Ele é inflamável, e isso quer dizer que um dia ele também vai acabar, ele vai queimar toda a sua combustão, todo o seu combustível, como as estrelas nascem e também morrem. O Sol, como ser uma estrela, também vai ter um tempo de vida útil. Claro que nós, com este corpinho aqui, nesta idade, nesse tempo e espaço, não vamos enxergar esse término, graças a Deus. Talvez uma próxima e muito longínqua encarnação. Bom, eu estou aqui com essa representatividade forte do crânio de cristal, das energias, e para representar toda essa questão da conexão que é a nossa mente humana. A mente humana é a morada do espírito, é a conexão do imortal com o material, né? É onde fica a nossa conexão espiritual aqui do nosso espírito com este corpo. Então, através dele, da comunicação e as conexões, a gente se conecta a espíritos de outra dimensão, como espíritos de outra plano espiritual. Pessoas que já se foram. Mas se a gente tem essa conexão com os espíritos que estão em outra dimensão, telepaticamente, através dessa energia, do poder que nós temos mental, da telepatia e tudo mais, por que nós não temos essa conexão com os espíritos encarnados um com o outro? Isso existe? Existe. Existe essa possibilidade de você trabalhar uma espiritualidade e conectar-se com outro espírito encarnado em vida. Por quê? Porque o espírito, quando está dormindo, em estado de sono, ele pode estar em viagem fora do corpo, preso pelo cordão de prata, mas porém você está num desdobramento astral, as tais viagens astrais. Então, quando você tem sonhos,
você tem que saber diferenciar o que é um sonho, que é a somatização do dia inteiro no seu inconsciente. Então ele não tem começo, meio, nem fim, nem pé, nem cabeça. E detalhe, é em preto e branco. Ele não tem cores, nem som, nem odores, nada disso. Não tem essa memória disso. É desconecto. Isso o corpo vai movimentar durante o sono normalmente. Mas o que tem começo, meio e fim, tem um enredo, tem tato, tem sentido, você lembra até do cheiro da história de tudo. E principalmente a coloração é uma viagem astral ou desdobramento de corpo. O desdobramento de corpo acontece nem sempre quando você está dormindo, mas sim quando você está no estágio de quando você está meditativo, quando você tem aquela meditação profunda, que você consegue um auto-relaxamento do corpo, sem chegar ao sono, você pode fazer o desdobramento de corpo, que é se desprender do corpo físico e ter esta autonomia da sua viagem astral que está acontecendo. Sabia disso? Não? Pois é, já passou por isso? Já sentiu? Já tentou analisar como é que é o teu sonho? E tem um detalhe, geralmente as pessoas falam assim, acordei e eu não consigo lembrar do restante do sonho. Exatamente, porque é uma passagem muito forte do seu desprendimento do corpo. O que você não consegue lembrar é porque automaticamente a vivência que você teve, ao se conectar de volta com o corpo, tem de novo a questão da mente. A mente é aquilo que foi registrado no físico. E quando você está desconecto do corpo, nas viagens astrais, você está desprendido deste HD físico que está no cérebro. Então você vai vivenciar tudo aquilo. Então, como você vivenciou isso sem o corpo físico, o registro fica comprometido quando você acopla novamente com o corpo. A minha mãe conta sobre a Umbanda antiga. Minha mãe, ela foi criada ao lado de um centro espírita desde os seus 6 anos de idade, quando ela vivia com o meu avô. E meu avô tinha um problema de alcoolismo e tal, e ele não viveu com a minha avó também foi para outro canto e tal. Então a história deles, como a minha avó cigana, Caldeirache e tudo mais, e o meu avô, descendente de cigano mateiro aqui no Brasil, o que ele aconteceu? Ele pegou uma viúva, Calon, e foi morar com ele e ajudar na criação da minha mãe. Mas já estava muito prejudicado financeiramente, então, e não estava vivendo nos costumes ou vivendo com os ciganos assim. Porque nós somos de clãs diferentes, não somos de clã Calon. Mas essa Kalim já era viúva e tal, e foi viver com ele lá precariamente. E do lado, ela morou ali na cidade Ademar, ali, aqui em São Paulo, quem sabe tinha assim. E lá tinha um terreiro de Umbanda, de uma família de pessoas negras, né, de pessoas pretas retintas assim, e de muita tradição na Umbanda, e naquela Umbanda que trazia a ancestralidade principalmente dos negros africanos escravizados. Então eles tinham uma raiz, um fundamento muito forte com a raiz mesmo lá de trás. Mamãe tem 80 anos, então se ela tinha 6 anos atrás, há mais de 70 anos atrás. Então era Umbanda raiz mesmo, antiga. Então não dá pra gente fazer a questão do mimimi de hoje, toda essa Umbanda tecnológica ou Umbanda tiktokiana ou uma Umbanda instagramiana ou youtubiana ou googiana de hoje, né? Com várias teorias e temas e misturas. O que acontece? Por que a gente está falando? Por que você está falando disso, Gil? É uma conexão espiritual? O que a Umbanda tem a ver com isso? Tudo a ver. A Umbanda, ela, além de uma religião, ela é uma seita com uma invocação mágica dentro disso. A Umbanda é a conexão de muitas coisas e de ancestralidade, porque trabalha desde os espíritos dos negros escravizados, aos espíritos dos indígenas do Brasil colônia, aos próprios colonizadores, os primeiros moradores do nosso Brasil e da nossa ancestralidade. Então ela tem muita conexão com a ancestralidade. Esse terreiro era de chãozão batido mesmo ali, aquela Umbanda raiz, onde ele trabalhava mediunicamente com todas essas coisas. Ele trabalhava com uma entidade chamada Pai Caboclo. E o pai da casa era o seu arranca-toco.
Tinha até um ponto, lá vem o arranca-toco, ele vem rolando, tira a tema do teimoso e vai retirando, que era para sessões de descarrego. Era um guia da casa, numa sessão que tinha, que descarregava e tirava as pessoas. E ele tinha aquela prática de carregar, se eu dar aquela travada, e vir trazendo as pessoas nas costas, assim, sabe, costa com costa, trazendo, e ele via descarregando a pessoa, sabe, tinham práticas que eram muito peculiares da Umbanda de antigamente, tinha os testes, né, de fogo, tinha as coisas assim, era bem forte e interessante, e tinha sempre um médium vidente da casa, que ficava ali na segurança da casa, que ele através das ondas cerebrais, ele sabia das intenções da pessoa que estava ali, tanto do médium da casa, quanto das pessoas que vinham visitar. E sabe o que eles faziam? Tinha aqueles que vinham lá para testar os médiuns com espinho de laranjeira, sabe? Aquele espinho pontudo da laranjeira grande, escondido, querendo cutucar para ver se cutucando o corpo do médium, se o médium estava incorporado ou não, se ele sentia ou não dor. Isso, a assistência, o povo que ia, fora a perseguição que tinha com a religião, que era algo tido como uma contravenção. Não era visto com bons olhos você frequentar. E as pessoas que frequentavam entravam pelas portas dos fundos, escondidinho, não iam, não queriam saber de ser colocado um com o outro ali sobre aquilo. Então tinha esses videntes que tinham esse teste para saber quem ia, quem não ia, o que estava, o que não estava. E existiam sessões de mesa branca. Ué, mas não é Umbanda? Então é kardecista. Não, as sessões de mesa branca assimiladas pela Umbanda raiz de 70, 80 anos atrás, elas eram as práticas de invocação espiritual, aonde você conectava e recebia mensagens de entes queridos que já passarão desta ou não. Sabia disso? Existia uma prática muito forte que era eles falavam que chamava o espírito vivo da pessoa ali na mesa para conversar. E que ele tinha esse poder. Então tinha parte dos descarregos, tinha parte desse descarrego aí que vinha do arranca-toco carregando nas costas, tinha o descarrego que usava muito a questão da esquerda, que era os Exus, que era meio que a tal da quimbanda da época, usando que era com um descarrego com pólvora, porém não era feito dentro do terreiro coberto, sim no terreiro aberto, onde as giras de esquerda eram de teto, céu aberto à noite. Então tinha toda uma síntese da invocação mágica e da conexão com os espíritos do modo astral de uma maneira totalmente diferente, até como cultuar Exu. Exu era cultuado no tempo, no chão, ali, sabe, de maneira separada. Taquito! Desculpa, gente, o Taquito e a Kira, é que nós estamos aqui e os xeretinhas estão todos aqui em cima. Os xeretinhas são os macaquinhos. E eles andam tudo isso aqui. E eles estão pedindo banana, o horáriozinho que eles vêm pedir banana. Então eles estão aqui na árvore, aqui, ó, gente. Vou mostrar pra vocês, ó, lá em cima. Ó o barulhinho deles. E um deles saiu, pulou de uma árvore na outra e veio andando pelo chão aqui. E o Taquito é um fofo, a Kira também, mas são animais, né, gente? Então pode correr atrás deles e machucar. E foi bem um dos filhotinhos que passou aqui pelo chão andando. E tá lá no alto. Otávio, os macacos estão pedindo banana. E ele passou aqui pelo chão, o Taquito quase pegou. Bom, meus queridos, então, a conexão naquela época era muito importante. Por quê? Porque eles trabalhavam isso de uma maneira mais primitiva, sem os recursos técnicos que nós temos hoje sobre falar, sobre saber como era, como não era, e toda essa coisa escrita, tudo era verbal, ali, era aprendido mesmo. Quem ia no terreiro aprendia, desenvolvia, era tudo muito no segredo, tudo muito fechado. Quem gostava de frequentar tinha que ser escondido, porque era ilegal. O que acontece? Tinha aquela proteção muito forte, o Exu era firmado ali, o lugar separado, aqui, assim, assado. Eles traziam uma coisa, faziam e desfaziam as coisas que eram feitas na espiritualidade, se conectavam e também tinha essa coisa de chamar o espírito.
A conexão era tão forte, esse pai de santo chamava-se Antônio. Seu Antônio era um negão gigante, assim, quase do meu tamanho, grandalhão, assim, sabe? Muito forte, uma família tradicionalmente mesmo de origem africana pura. Então ele tinha aquela força toda assim. E ele tinha os guardiões dele. E os terreiros naquela época eram invadidos pelas pessoas que eram contrárias à prática. E às vezes eram invadidos por tocaia, para atrapalhar, para quebrar, para que não houvesse gira. Tinha questões políticas no meio, tinha toda uma questão de não querer no bairro, na história, aquela casa de santo. E armaram uma tocaia para o seu Antônio. E aí avisaram o seu Antônio para fugir, que podia acontecer alguma coisa muito ruim, que eles iam invadir o terreiro. O seu Antônio falou: não saio do meu terreiro, eu não saio. Quando ele ficou ali, se prostrou, e o povo veio para atacar ele, as pessoas caíam sozinhas no chão, assim, ó. Porque ninguém conseguia atacar, nem quebrar o terreiro, e nem atingir a ele. Foi impressionante, que era derrubando. É mentira? É verdade? Tava lá, eu vi? Não. Minha mãe conta, outras pessoas contam, todo mundo falava sobre isso. Tentaram atacar e ele era caindo sozinho. Por quê? E por que isso não acontece hoje? Muita mistificação, a invocação mágica não é feita da maneira correta, as pessoas não se conectam espiritualmente com as entidades, a vulnerabilidade da exposição na mídia, todos os segredos expostos, porque naquela época era contido. Quem fazia no segredo, fazia ali, tinha o dom da invocação, de ter ali tudo direitinho, tinha o toco do seu arranca-toco, que era o fundamento ali dele, fundamentado, o chão era terra, a terra era trabalhada, ali tinha todos os morunduns e ninguém sabia, porque ele tinha a sua guarda, toda feita no segredo, e a conexão mediúnica muito forte. Voltamos então à parte da conexão, porque aí tem a base de tudo. Quando ele fazia a tal da mesa branca, e que não tem a ver com a mesa branca de Kardec, era aquela associação quando as pessoas vinham para se consultar e resolver, principalmente problemas sentimentais ou coisas mal resolvidas no plano físico com o plano espiritual, ou do físico para o físico, que foi o caso de um rapaz. Teve um rapaz que ele amava demais uma moça e ele ia nessas sessões porque ele queria saber aonde essa moça estava. Ele queria procurar aquela pessoa. Essa moça estava viva, mas ele tinha muita vontade de reencontrar a moça. Tinha muita vontade de se conectar de volta com ela e porque alguma coisa aconteceu e que separou os dois e ele não sabia mais do paradeiro dele e nem ele e nem ela o dele. Então eles se distanciaram por algum motivo de desavença no relacionamento e que isso tornou uma dor muito grande. O que acontece? Ele foi em várias sessões e o São Antônio falava: tem que aguardar. A gente tem que pegar o horário, tinha que vir no horário na madrugada, as sessões variavam à madrugada por causa disso. A pessoa tem que estar dormindo. Se ela acordar durante, diziam até que ela podia até desencarnar se acordasse isso, porque era uma prática muito poderosa, muito forte a história de tudo isso. E o São Antônio fazia essa prática de invocação e chamar ali, através das rezas, através do contato, o mesmo que acontecia com os espíritos das pessoas que queriam mensagens e histórias ali de outros que já se foram, tinha essas que queriam o paradeiro daqueles que estavam vivos. E ele disse: é só chamando ela aqui para dizer. E uma dessas noites aconteceu de conseguirem se conectar ao espírito desta moça. E essa moça foi lá. E ela conseguiu, através de um médium na mesa, falar e dizer que ainda gostava dele e tudo, e por livre e espontânea vontade dar o endereço da casa. Rua, número, local, como chegar, lugar, cidade onde estava e tudo direitinho. E falou. E anotaram e foi. O que aconteceu, gente? Na sessão seguinte, esse rapaz voltou, mas voltou acompanhado da moça que foi chamada lá. A moça reconheceu o local, diz que sonhou durante a noite com ele, sonhou que estava naquele local e sonhou que ela estava dando o endereço dele
direitinho para ele ali. E ele foi, naquele endereço que ele recebeu ali, foi no lugar certinho, conseguiu encontrar a moça, conseguiu encontrar o local e foi lá com a moça. Minha mãe, muito jovem, muito nova, lembra de tudo isso e lembra da moça chegando lá com ele e tudo assim. E eles se casaram, viveram felizes e tudo mais com essa história aí dessa conexão ali. Então, o que acontece? A necessidade era estar com o espírito vivo da pessoa, que a pessoa estivesse na sintonia, que ela tivesse realmente o sentimento e o livre-arbítrio de dizer se queria ou não vê-lo dessa forma. Parece até aqueles programas de hoje em dia, né? Existe aí de programas de auditório e aí de entretenimento, onde vai procurar a pessoa e aí a pessoa diz se quer ou não, vê-la ou não. Às vezes a pessoa toma um toco em rede nacional. Pois é, essas práticas já existiam há 70, 80 anos atrás, nesses espíritos, nessas casas de terreiro, esses terreiros mesmos ali, raiz de antigamente. E pessoas que eram analfabetas ou semi-analfabetas, dirigentes da época, mas que tinham conhecimento dentro da magia e da espiritualidade impressionante e que hoje em dia você não vê isso. Hoje em dia você vê cenas de igreja da Pombagira, igrejas de quimbanda misturada com isso, com aquilo, com mitologia, com tudo, e muito circo e nada acontecendo de verdade. Pessoas que estão aí construindo templos e templos aí, dizendo que são manipulam as energias, mas aí chega um doidinho lá, quebra as estátuas tudo e fica por isso mesmo e nada acontece. Na época, quem tentava atacar um sacerdote nesse porte era defendido na espiritualidade pela invisibilidade, né, a questão invisível dos guardiões, e que o povo tomava o impacto ali, derrubava ali do nada e ninguém conseguia chegar perto. A história da Tenda dos Milagres, de Pedro Arcanjo, também tem passagens parecidas com essa do que eu contei para vocês. A antiga perseguição em relação aos terreiros de Umbanda ou de Candomblé, e como era feito, e a proteção que era, e a invocação mágica que tinha em cima, e a defesa, e principalmente as coisas que aconteciam e que ninguém explicava. Na época muito antiga, existiu a incorporação de um Exu chamado Exu da Lira, que foi no programa do Chacrinha, que foi uma loucura, que quando ele entrou, uma mãe de santo veio e se propôs a trabalhar com ele em cena, as chacretes virando ali na pombagira, no Exu, foi uma loucura. Isso tem relatos dessa época, e que foi um babado forte, mas foi na época da ditadura, na época onde os terreiros e todas essas práticas eram tidas como contravenção. Até hoje no Código Penal, muito boa parte disso é tida como contravenção e tem que tomar muito cuidado. E ainda perseguido. E hoje nós temos nosso direito assegurado por lei de intolerância religiosa para muitas coisas. Apesar de todo mundo estar utilizando isso de uma maneira muito ruim para emporcalhar as ruas, emporcalhar as coisas, achando que isso está dentro desta lei que foi tão lutada por quem realmente fazia mesmo, por quem realmente exercia o dom mediúnico. E o dom mediúnico, ele é físico, tem a ver com a nossa mente, a nossa conexão com a mente e o espírito. Algo que transcende a esse monte de mentiras que a gente vê hoje acontecendo aí. Você tem relatos assim? Você já viu acontecer? Você tem um ancestral, uma coisa? O que você entendia sobre Umbanda, sobre espiritualidade, sobre conexão, ou sobre a mesa branca, a função dela e a conexão dela, e como era exercida? Você também conheceu sobre isso? Deste vídeo de hoje aí, você já tinha visto os crânios de cristal? Uma força dessa, que ele é formado dessa forma justamente para fazer a conexão espiritual, para abrir a visão mediúnica. Muitas das pessoas que têm a prática de invocação mágica e de força têm um objeto como esse. Aqui, já tinha visto isso? Aqui é uma imagem assim, esta força, essa energia, que muitos dos esotéricos, muitos dos terapeutas têm essa história, e que isso já tem uma história. Os crânios mágicos são uma cultura milenar de invocação
e expansão da consciência e da espiritualidade para se conectar um ao outro com a forma. Por isso o cristal em forma de um crânio, ele gera energia para poder você conseguir se conectar aos outros. Não sabia? Você encontra isso aqui fácil em cada esquina? Não. E quanto mais transparente, mais puro é, mais raro é. A mesma coisa, os crânios de cristal, as bolas de cristais que tem também das videntes e das coisas todas, vem dessa conexão, da amplitude da mente, do terceiro olho, da glândula pineal, que forma a conexão com isso, para ampliar a energia, para se conectar mais à mente, tanto dos espíritos que já estão em outro plano, ou seres que habitam outras galáxias e outros planos, ou os próprios seres encarnados. Já ouviu falar que nós podemos entrar na mente do outro e dar domínio? Já ouviu falar na hipnose, nos tratamentos através de hipnose? E a hipnose funciona? Tudo, quando tenha fundamento, começo, meio e fim, é real. É como o sonho. Para ser real, para ser uma viagem astral, para ele existir, ele tem que ter começo, meio, fim, uma história, coloração, cheiro, tom, cor, alguma memória importante e sequencial do que aconteceu. Se for algo desconexo, sem cor, sem nada, sem isso, é apenas um delírio, uma somatização do dia que a tua mente coloca. E isso acontece na espiritualidade. Quando não tem enredo, não tem começo, meio e fim, não tem fundamento, não tem explicação, é delírio, é mentira. Então, quando você for acreditar numa espiritualidade, saiba que não basta ter só um objeto desse que ele vai funcionar sozinho. Se você não tiver o dom da invocação mágica, da conexão, a mediunidade aflorada e trabalhada e desenvolvida, ele vai ser só um objeto de decoração na sua vida, na sua casa. Assim como uma bola de cristal, assim como os elementos, como umas pedras. Virou a febre, eu quero ter um cristal, eu quero ter isso e aquilo. O mais pequenininho que seja, ele é um amplificador. Mas se você não souber usar e não souber fazer e funcionar, não vai adiantar. Não adianta frequentar um terreiro se você não tem o conhecimento. Ou se o terreiro ele é cenográfico, ele é desconecto. Ele é visivelmente para aparecer nas redes sociais. Mas não sabe a função. Se o seu pai de santo, o seu dirigente espiritual, ou seu esotérico, ou seu guru, não te sabe explicar Lé com Cré, se ele não tem enredo, se ele não tem história, se ele não tem uma conexão, se ele não tem fundamento, ele não vai conseguir fazer nada. Vai ser simplesmente só, para inglês ver, só um teatrinho bonitinho, sem nada e vazio. Mas se você se aprofundar dentro de si e saber que nós temos, todos nós, todos, sem exceções, do marmoteiro ao mais sério, nós temos este poder. Nós temos condição disso, pois somos tão poderosos quanto, só não sabemos utilizar. Só que se a gente utilizar da maneira errada, que é para aparecer e sem a função física mesmo, o convencimento, você tem que entender, você tem que se conectar, você tem que respeitar o seu dom e principalmente as coisas não podem ser abertas assim, para todos de qualquer maneira. Eu não posso chegar aqui e ficar contando minhas funções exatamente como elas são feitas. O que eu conto para vocês é que isto existe e que isto pode ser feito e que não é de qualquer jeito. Entendeu? Portanto, e saber que tudo tem um peso e uma medida, uma causa e um efeito. Se for feito da maneira errada, ele vai gerar energia da maneira errada. Ele vai impulsionar de uma maneira errada. Se você já tiver com a intenção sua, ela tem muito a ver com o resultado final. A intenção ruim. Eu posso estar fazendo ali, ter um centro, todo mundo, um vídeo ali, mas a minha intenção é péssima. É essa energia que está aqui, sendo gerada.
Não importa a figuração que eu estou fazendo para você, não importa a imagem, o floreado, o bordadinho na história, sabe, o terreiro todo ali, todo mundo arrumadinho, tudo piti, piti, piti. Mas a função é zero, a intenção é só enganar. Eu nem acredito naquilo que eu estou fazendo. O que é 100% do que você vê na internet, lúdico, que põe para você, eles não acreditam. Porque se acreditasse, temiam ao resultado final. Temeriam a espiritualidade, temeriam a Deus, temeriam a várias outras coisas. Porque saberiam da responsabilidade que está. Então, quanto mais irresponsável e menos a pessoa crê no que está fazendo, mais circo ela faz, porque ela banaliza. E ela automaticamente utiliza uma energia de convencimento, mas não de fundamento. Rasa, sem nada, sem verdade, sem nada disso. Só a ilusão do fio metal. Vai funcionar, vai ampliar, a pessoa vai ganhar muito com isso, vai te iludir, você vai, mas o fundamento que seria a conexão de tudo seria maravilhoso. O que esse pai de santo fez ao trazer o espírito vivo daquela pessoa e tal ali? Vocês perceberam o enredo da diferença da história? Ele não fez uma amarração, ele não alterou, ele tentou manter a integridade da pessoa. Olha que lá atrás uma pessoa das antigas. Por quê? Ele esperou ela dormir, ele tentou ter toda a segurança para que não acontecesse nada de mal com ela, e detalhe, ele respeitou o livre-arbítrio dela. Tanto é que ela voltou, se conectou e ficou com a pessoa por livre e espontânea vontade. Porque havia amor, havia uma história no enredo. Portanto, quando alguém te procurar, você que é sacerdote, ou você coisa assim, que quer algo para o amor, alguma coisa assim, você tem que ver se existe amor dos dois lados da moeda, para que essa fusão aconteça, para que você ajude o livre-arbítrio a se encontrar, a livre escolha dos dois lados a serem. Quando há amor, ou de um lado só e o outro não, e esse amor quer porque quer, não é amor, é obsessão, é posse. Então você está fazendo um feitiço contrário, de posse, onde você vai estar possuindo a alma daquela pessoa, e que não foi o caso disso. Você conectou-se à alma dela, ela veio, ela deu o endereço, tudo assim, e ela voltou e disse, eu sonhei e vi que estava. Quer dizer, ele apenas fez a espiritualidade respeitando o livre-arbítrio e a livre escolha. O que não acontece hoje em dia. E o que se vende hoje em dia é você forçar alguém a algo que não quer. Vou fazer um adoçamento, eu vou fazer uma amarração. Não, gente, pelo amor de Deus. Isso aí é contra totalmente a naturalidade da coisa. Nós místicos, nós que entendemos da espiritualidade, nós sacerdotes, temos que respeitar o livre-arbítrio do outro ser humano e educar a quem está nos procurando e fazer essas invocações mágicas para que o amor aconteça. Quando não existe a conexão. Forçar uma coisa é quebrar o elo do destino. Nós estamos aqui para dar uma ajuda. Entendeu? Não mudar a história de um. A gente está aqui para tirar as barreiras que estão atrapalhando os iguais, as almas gêmeas, as adversidades. Quando a gente força, a gente é a adversidade, a gente é a negatividade. E isso existe muito no passado. As coisas. Por isso a gente tem que pesquisar o passado, pesquisar como eram as funções antigamente na espiritualidade. É muito importante. A tecnologia hoje em dia, ela potencializa um grau de mentira muito forte. Ela transforma uma mentira contada mais de 100 vezes numa verdade absoluta. É isso que a tecnologia faz. Já os antepassados, não. Eles não tinha recursos tecnológicos para isso, mas tinha recursos espirituais. Quanto mais a gente se utiliza de artifícios, mais a gente se distancia da verdadeira espiritualidade que habitam a nossa vida. Certo? Bom, meus queridos, eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Deixa aí o seu parecer, fale comigo, vamos se inscrever, vamos mostrar para esta inteligência artificial, para estas plataformas, que nós somos pessoas reais e que a minha conexão com vocês chegou aí, tocou o seu coração e você se conectou aqui, ó,
junto comigo. Mas eu preciso que você engaje esse canal, que você inscreva, que você coloque o sininho ali, ative esse tal desse sininho, entendeu? Que você hype esse vídeo, que você compartilhe ali, mas compartilhe só ali pessoal, manda para as pessoas, olha, ouve esse cara aqui, vê se não bate com as suas ideias, vamos fazer a coisa crescer, vamos se conectar de gente para gente, olha aí, vamos se colocar, se posicionar e saber mais sobre coisas que existem no mundo. Olha o peso, gente, quase 7 quilos. Então é danado isso aqui. Mas não é fácil não, viu, gente? Custa o preço, quase o preço, praticamente o preço de um carro, tá? Mas aí não é de qualquer maneira que você vai conseguir se adquirir. E nem tem tanta utilidade assim se você não souber usar, tá bom? Isso aqui tem um mistério para ter chegado na minha mão. Não foi fácil assim não. Teve todo um enredo, uma história e uma pessoa muito especial que conseguiu e achou necessário que ele ficasse aqui comigo para funcionar a pirâmide da cura. Isso aqui não chegou por vaidade nem por nada, isso aqui chegou através para potencializar a energia dos doutores da fé aqui na pirâmide. E foi assim que ele foi adquirido, foi assim que ele chegou aqui, através de outra pessoa que sensivelmente soube a importância dele estar aqui e principalmente da ativação da pirâmide. Não foi para embelezar, não foi para fazer feitiço, não foi para fazer decoração, tanto é que vocês estão vendo eles talvez pela primeira vez aqui na minha mão, eu falando sobre ele. Certo? Então, meus queridos, eu fico por aqui. Lembre-se que eu seguro na sua mão, você segura na minha. A gente não se larga mais porque aqui você tem um amigo no nosso Palavra de Amigo. E se você chegou até o final desse vídeo, você vai colocar aí a palavra crânio. Exatamente, crânio de cristal. E eu vou saber que você chegou até o final do vídeo, que você assistiu este vídeo, que você chegou aqui e que você gosta e que quer engajar esse canal e que você existe, que assim você se conectou crânio a crânio. E olha quem tá aqui, ó. O maroto aqui, ó, tá aqui embaixo de tudo, tá aqui, tô mandando um beijo pra vocês. Bom, meus queridos, beijo no coração de vocês, até o próximo vídeo, estamos juntinhos e tchau, tchau! Na sua mão, você segura na minha. A gente não se larga mais porque aqui você tem um amigo no nosso Palavra de Amigo. Na luta pra vencer,